Meu pai me chamou de patético, cuspiu no meu presente, um Rolex de $15.000, dado em sua homenagem, até que eu tomei uma atitude que desmoronou todo o mundo dele. Olá! Tenho 32 anos, sou homem e trabalho com tecnologia. Meu pai, com 61, é um contador à moda antiga que passou 41 anos na mesma empresa. Ele nunca tirou mais do que uma semana de folga e acreditava que faltar ao trabalho para a formatura dos filhos era sinal de fraqueza. Sua identidade girava em torno do sofrimento silencioso, trazer dinheiro suficiente para manter as luzes acesas enquanto reclamava do quanto trabalhava. Crescer sob o teto dele significava viver segundo o seu código. Homens de verdade não reclamam, homens de verdade se sacrificam, homens de verdade conquistam respeito através do sofrimento. Qualquer coisa diferente disso era, para ele, sinal de fraqueza e patetismo. Eu sempre fui a decepção. Em vez de entrar para uma firma opressora como ele queria, fui para a área de tecnologia logo após a faculdade. Aos 25, já ganhava um bom dinheiro, e aos 29, ganhava em um mês mais do que ele em um trimestre. Ele odiava isso. Nunca disse com todas as letras, mas seu ressentimento transparecia em cada alfinetada. Deve ser bom ficar sentado num computador o dia todo, ele dizia, ou então esses empregos de tecnologia não vão durar, sua irmã faz um trabalho de verdade. Sempre com aquele tom de que eu estava brincando de adulto enquanto os de verdade enfrentavam o peso do mundo. Ele checava as ações de empresas de tecnologia em queda só para poder sorrir de lado e dizer viu? Castelo de cartas. Enquanto isso, eu construía sistemas de segurança corporativa pelos quais empresas da Fortune 500 pagavam 7 dígitos. E então tem minha irmã, Megan, 29 anos, a filha de ouro. Ela é enfermeira e ganha cerca de $58.000 por ano, e meu pai age como se ela sustentasse o planeta. Ela é respeitosa, segue as regras dele, liga todo domingo, é a equilibrada, a leal, a que entende o que é a vida real. O mais engraçado é que fui eu quem financiou o curso de enfermagem dela e quitei os empréstimos estudantis quando ela se formou. Meu pai nunca soube, porque a fiz prometer que não contaria. Ela ficou grata, mas sem entender por que eu queria manter isso em segredo. Eu sabia como ele distorceria a história, dizendo que eu só queria me exibir enquanto ela estava fazendo algo de valor. Tornei-me a rede de segurança da família. 3 anos atrás, meus pais tiveram dificuldades com a hipoteca. Eu entrei em cena, abri uma conta e comecei a fazer os pagamentos. Aquele arranjo temporário virou permanente. Eles pararam de agradecer e passaram a esperar. Mantive tudo em meu nome, com controle total, e criei uma reserva de $52.000, só por precaução. Não sou idiota. Abri uma conta corrente separada só para a hipoteca deles, com transferências automáticas da minha conta principal todo dia 25 do mês. Cada pagamento era de $2.212,47, cobrindo o principal, os juros e a caução. Eu tinha até uma planilha rastreando cada pagamento, alterações nas taxas de juros e o saldo restante. A hipoteca deles era de 30 anos, com taxa fixa de 4,125%. Nada demais, mas era uma questão de princípio. Eu poderia ter quitado tudo, mas algo me dizia para manter essa alavanca. Eles nunca perguntaram como eu me sentia por bancar o estilo de vida deles. Presumiam que eu fazia isso porque tinha dinheiro sobrando. A verdade? Eu estava tentando comprar algo que o dinheiro não compra, o respeito deles. Quando chegou o Dia dos Pais este ano, achei que talvez tivéssemos chegado a um ponto de virada. Organizei um churrasco na minha casa, não por afeto, mas como um teste final. Aluguei uma tenda, contratei um barman e encomendei tudo com os pratos preferidos do meu pai, gastando quase $2.500 só com comida e estrutura. Megan veio de Portland para o fim de semana, como sempre tentando manter a paz. Só tenta ter um bom dia com ele, ela repetia enquanto me ajudava a montar tudo. Ele ainda é nosso pai, fácil para ela dizer, ela era a filha perfeita. Mamãe chegou cedo e rearranjou tudo que eu tinha preparado. Quando os convidados começaram a chegar, ela já estava dizendo a todos que tinha planejado tudo e escolhido os pratos preferidos do papai. Tanto faz. O grupo de sempre apareceu, meu tio Rob, alguns colegas de trabalho do meu pai, alguns vizinhos. Ele andava pela casa como se estivesse inspecionando um canteiro de obras, apontando uma planta morta no jardim e perguntando se eu ia consertar a calha solta do lado norte da casa. Eu continuava sorrindo, fazendo o papel do bom filho, garantindo que os copos estivessem cheios e que todos estivessem se divertindo. Mamãe se esbaldava na atenção, como se tivesse organizado o Super Bowl.
Mega me dava pequenos sinais de positivo sempre que papai e eu conseguíamos manter uma conversa de 30 segundos sem azedar. Depois do jantar, com todos mais relaxados e a segunda rodada de bebidas fluindo, decidi que era o momento. Passei o dia inteiro com a caixinha do Rolex no bolso, sentindo-a pressionar minha perna como se fosse uma granada prestes a explodir. Encontrei meu pai sozinho, na beira do quintal, olhando o barco novo do vizinho. "Tem 1 minuto?", perguntei. Ele assentiu, com aquela expressão neutra de sempre comigo. "Queria te dar isso", falei, entregando a ele a caixinha. "Feliz Dia dos Pais." Ele pegou a caixa, virou e abriu. O mostrador preto do Rolex Submariner brilhava lá dentro. Me custou quase $15.000, e eu mandei gravar "Obrigado por tudo." Passei 3 semanas pesquisando o relógio perfeito, aquele que diz eu consegui. Ele encarou o relógio por um tempo que pareceu uma eternidade, depois levantou os olhos para mim. Sem sorriso, sem surpresa, nada. "Você acha que dinheiro compra respeito?", disse ele, com a voz neutra. "Você sempre será menos do que os outros assim mesmo." Como se eu fosse um estranho tentando suborná-lo por atenção, como se eu não fosse nada. Não falei nada. Não precisava. Estendi a mão, peguei a caixa de volta, fechei e coloquei no bolso. Então me virei e fui embora. Atravessei o quintal, passei por Mega me chamando pelo nome, passei por mamãe no meio de uma conversa com um vizinho, passei pelo barman oferecendo outra bebida. Entrei no carro e fui embora, sem dizer adeus a ninguém. No espelho retrovisor, vi Megan parada na entrada da garagem, com expressão confusa. Papai nem se mexera, ainda parado ali, olhando para o nada. Aquela noite, sentei no meu apartamento encarando a caixa do relógio sobre a mesa de centro. O teste tinha acabado. Ele fracassou de forma espetacular. Todos aqueles anos tentando conquistar o respeito dele, pagando a hipoteca dele sem um reconhecimento. Para quê? Para ele me dizer que eu sempre seria menos do que todo mundo? Meu celular começou a vibrar por volta das 9 da noite. Primeiro Mega e mamãe, depois o tio Rob. Desliguei o aparelho. Tinha cumprido meu papel de bom filho pela última vez. Fiz meu último churrasco. Paguei minha última conta. Amanhã, eu mostraria o que acontece quando se afasta a única pessoa que sustentava o castelo de cartas deles. Na manhã seguinte, eu tinha 63 chamadas perdidas e 22 mensagens de voz. Mamãe exigia que eu devolvesse o relógio, a comida, tudo. Papai me chamou de ingrato, disse que eu o envergonhei na frente de pessoas importantes. Coloquei os áudios no viva voz enquanto fazia café, organizando mentalmente cada um em categorias: chantagem emocional, ameaças, preocupação falsa, confusão genuína. Essa última era só da Mega. O mais interessante foi o do tio Rob, que parecia preocupado por eu ter feito uma cena simplesmente indo embora em silêncio. A segunda-feira começou normalmente. Café, laptop aberto, fingindo responder e-mails, enquanto o drama do fim de semana pairava sobre mim como uma nuvem negra. Eu não planejava nada drástico, até ouvir o recado do meu pai. Ele usou aquele tom calmo que sempre precede a grosseria. "Você me envergonhou na frente de pessoas que realmente importam. Se acha que pode jogar dinheiro e reescrever quem você é nesta família, então é mais patético do que eu pensava." Aquilo foi a gota d'água. Eles não sabiam que eu vinha pagando a hipoteca deles há anos. Começou como um favor de 6 meses durante um momento difícil, mas virou algo permanente. Eles pararam de perguntar como era pago, pararam de fingir gratidão. O que eles realmente não sabiam é que eu mantive tudo em meu nome, com controle total. Criei uma reserva de $52.000, o suficiente para cobrir quase um ano de prestações se algo desse errado. Naquela manhã, saquei tudo. Transferi os $52.000 para minha conta pessoal de uma só vez. Acessei a conta da hipoteca no First National Midwest Bank. Uma interface antiquada, sem mudanças desde 2010. Eu havia configurado o portal de pagamentos para débito automático a partir da minha conta especial, categorizada como despesa familiar no meu sistema de contabilidade. Com 2 cliques, cancelei o débito automático. Mais 3, e meu nome foi removido como pagador autorizado. Então liguei para a empresa da hipoteca para confirmar. A ligação durou 12 minutos. O atendente perguntou se eu tinha certeza, oferecendo-me transferir para o setor de retenção. "Não", respondi. "Só não sou mais responsável pelos pagamentos que os mutuários originais resolvam." No fim da tarde, mamãe descobriu.
As mensagens dela passaram de confusas para irritadas, até chegar a algo que eu não ouvia dela havia muito tempo: medo. Você não vai mesmo deixar tomarem a casa, dizia uma mensagem. Eu não respondi. Fui dar uma volta. Quando voltei, tinha 4 mensagens de voz do tio Rob, uma da Mega e um e-mail do papai com o assunto: precisamos conversar. Não abri. Em vez disso, abri minha pasta especial, com subpastas organizadas por ano, cada uma contendo extratos bancários, registros de transferências e capturas de tela de mensagens de texto nas quais eles pediam dinheiro. 3 anos de apoio financeiro documentado. Nunca com um agradecimento que não fosse seguido de outro pedido. No dia seguinte, às 8 da manhã, alguém tocou o interfone do meu apartamento. Ignorei. 10 minutos depois, uma batida na porta. Olhei pelo olho mágico. Era a mamãe. Observei enquanto ela chamava meu nome por 25 minutos. Deixou um bilhete. Joguei fora sem ler. Trabalhei de casa, configurei um filtro no e-mail para enviar tudo vindo dos endereços dos meus pais para uma pasta especial que eu não abriria. Liguei para a administração do prédio, informando que não aceitaria visitas sem aprovação prévia. Aquela noite, mais uma batida. 2 batidinhas curtas. Pensei que poderia ser mamãe ou Mega. Não era. Era um homem. Um homem que parecia ter trabalhado como segurança em um shopping decadente, jaqueta preta, calça cinza. Ele me encarou e disse: seu pai manda lembranças, e então se afastou. Sem ameaças, apenas a mensagem. Eu tinha instalado uma câmera de campainha após a primeira visita indesejada. Salvei as imagens e a placa do carro pela Ring Caminho na manhã seguinte. Numerotei marcas recentes na fechadura como se alguém tivesse tentado arrombá-la, mas sem pressa. Meu vizinho, um senhor mais velho e intrometido, disse que viu alguém perguntando a que horas eu costumava chegar em casa. O sujeito não era simpático. Fiz um boletim de ocorrência naquela tarde, listando tudo: a visita, o dano à fechadura. Mas adicionei um detalhe que mudou tudo. Disse ao policial o nome do homem que eu tinha visto. Eu o reconheci do churrasco de Dia dos Pais. Ele não era um cara aleatório, era um dos amigos de trabalho do meu pai, presente para cumprimentá-lo, quase sem dizer uma palavra, apenas bebendo uísque. Vincent, acho que era o nome dele. O policial digitava tudo no tablet, sem reagir até que mencionei o nome. Vincent Kruger, ele perguntou. Acho que sim, respondi. Careca, talvez uns 50 anos, sempre com cara de quem está decidindo se vai te dar um soco. O policial assentiu lentamente. Vou precisar ver as imagens da campainha. Mostrei os clipes no meu celular, ele tirou capturas de tela e pediu os arquivos originais por e-mail. Você conhece esse cara? Perguntei. Digamos que o nome do Sr. Kruger aparece de vez em quando, ele disse, e nem sempre de forma positiva. Descobri que Vincent foi investigador particular licenciado até alguns anos atrás, agora atuando numa área cinzenta, contratado por pessoas que preferem evitar perguntas. O policial não disse diretamente, mas o tom deixava claro: papai o contratou para me intimidar, vasculhar minha vida, talvez coisa pior. O que realmente acendeu o pavio? Vincent havia visitado minha ex, Natalie. Não nos falávamos há mais de 1 ano. O término foi limpo, sem drama. Ela me mandou uma mensagem por volta da meia-noite, depois que a polícia saiu, dizendo que um sujeito, alegando cuidar de um assunto familiar, apareceu no escritório dela perguntando sobre minhas finanças, minha saúde mental, se eu já havia falado sobre machucar alguém ou fazer alguma loucura com dinheiro. Liguei para ela na hora. Ela atendeu no primeiro toque. O que exatamente ele disse? Perguntei. Disse que estava investigando um assunto de família para o seu pai, ela explicou. Começou normal. Quanto tempo namoramos, quando terminamos, mas depois ficou estranho. Queria saber se você falava sobre o dinheiro da família, se parecia obcecado com seu pai, se dava sinais de instabilidade. O que você respondeu? Encerrei a conversa. Disse que você era estável e que ele não tinha direito de perguntar aquilo. Ele deixou um cartão? Não, mas tirei uma foto quando ele saiu e anotei a placa do carro. Ela me mandou as imagens enquanto conversávamos. Era o mesmo cara, o mesmo Dodge Charger. A princípio, ela achou que ele era um cobrador de dívidas, até que ele mencionou o nome completo do meu pai. Foi aí que tudo se encaixou. Papai não estava apenas com raiva. Ele estava tramando algo. Talvez não um processo, mas algo pior.
Ele estava tentando me incriminar, me pintar como instável, imprudente, indigno de confiança. E subestimou o quanto eu sabia. Não dormi naquela noite. Em vez disso, abri um arquivo que guardei por anos, uma pasta digital chamada Caso Precise, armazenada em um SSD externo criptografado, dentro de uma caixa à prova de fogo. Não sou paranoico, apenas cauteloso. Quando você trabalha com segurança corporativa, aprende a manter backups. A pasta continha capturas de tela, e-mails, registros financeiros, tudo que eu havia guardado caso eles tentassem algo assim. Como e-mails entre meu pai e Marcos, o sócio dele, tramando deduções fiscais duvidosas. Cópias de cheques que mamãe depositou na conta pessoal, com fundos que não deveriam ter passado pelo nome dela. Suspeitos o suficiente para gerar uma auditoria ou colocá-los numa lista negra. Tinha e-mails de 2018, onde papai e Marcos discutiam como categorizar despesas pessoais como gastos empresariais. Uma viagem em família para Scottsdale registrada como retiro de desenvolvimento profissional. Reformas na cozinha listadas como melhorias no escritório doméstico. Pequenos individualmente, mas no conjunto, um esquema sistemático de fraude fiscal. E então havia o fundo fiduciário do meu avô. Ele deixou uma quantia considerável para Mega e eu, a ser dividida meio a meio quando completássemos 30 anos, a menos que um de nós fosse considerado inapto para administrar os fundos. O fundo possuía $850 mil, bloqueados até completarmos 30, salvo para educação, emergências médicas ou compra do primeiro imóvel. O que ninguém sabia, nem Megan, era que, após a morte do vovô, eu fui nomeado administrador temporário. Esse poder deveria ter sido transferido para o departamento fiduciário do banco 6 meses depois, mas ninguém fez o registro. Eu ainda estava no controle. Nunca mexi no dinheiro. Não precisava. Mas, ao verificar os extratos, algo estava errado. A parte de Megan deveria estar intacta. Não estava. Quase $145 mil haviam sido movidos ao longo de 3 anos, disfarçados como despesas administrativas, faturas de empresas inexistentes, até doações para ONGs com sites vazios. O trabalho era porco. Levei 2 horas para rastrear o destino do dinheiro. Todos os caminhos levavam de volta aos meus pais. Eles estavam drenando a herança de Megan para bancar o estilo de vida deles, hipoteca, carros novos, um esquema fracassado de reforma e revenda de imóveis que desmoronou em 2021. Os registros de transações contavam a história, transferências para uma LLC chamada Summit Educational Initiatives for Tuition Assistance, $22.500 em 2019, $27.800 em 2020, $31.000 em 2021 e em 2022. Exceto que Summit não existia. Seu endereço era uma caixa postal de uma loja da UPS, e seu estava registrado no endereço residencial de Marcos. A partir daí, o dinheiro ia para uma empresa chamada Family Capital Management, com papai como único signatário, depois para a conta corrente pessoal deles, pagamentos do cartão de crédito e prestações de uma casa de veraneio em Sedona. Eles nunca mencionaram. Eles não roubaram só de mim, roubaram da própria filha, aquela que ainda atendia as ligações. Organizei tudo de forma limpa, fácil de entender, com backups, capturas de tela, registros de transações, datas, tudo empacotado num PDF com recibos. Enviei para Mega. Ela ligou em menos de 20 minutos. Eu esperava lágrimas ou negação. Mas ela não chorou, não gritou. Apenas esperou e disse, eles roubaram de mim. Sim, respondi. E tentaram destruir você. É o que parece, ela disse. Então vamos queimar tudo. Eu disse que cuidaria do resto, mas não estava preparado para o que ela fez depois. Na manhã seguinte, Megan pegou um voo sem avisar ninguém, apareceu no meu apartamento com uma mochila e uma pasta cheia de recibos. Ela também vinha coletando provas. Nunca achou que precisaria usá-las. Achei que era louca, disse ela, espalhando os documentos sobre minha mesa de jantar. Todos esses anos, achei que era ruim com dinheiro ou que estava esquecendo das coisas. As evidências dela eram diferentes, mas se complementavam. Mensagens de texto da mamãe pedindo para ela mentir para o atendente do banco sobre a origem de um depósito. E-mails do papai dizendo que precisava de acesso às contas dela durante a faculdade de enfermagem para ajudar a gerenciar as coisas. Uma aplicação de empréstimo para o primeiro apartamento dela, onde papai falsificou a assinatura dela como fiador de uma linha de crédito separada. Ela descobriu 6 meses depois, quando a cobrança chegou sobre parcelas atrasadas de um cartão que ela nunca havia solicitado. Naquele mesmo dia,
Enviei uma cópia de todo o arquivo ao contador dos meus pais. Não como ameaça, mas como aviso. Porque o que viria a seguir não seria silencioso. 2 dias de silêncio se seguiram. Imaginei as reações deles: negação, pânico, raiva. Mas nada me preparou para o que aconteceu no 3º dia. Recebi um e-mail, não deles, mas do advogado deles. Curto, direto. Sem assinatura, sem cabeçalho oficial. Meus clientes solicitam cessar e desistir imediatamente. Qualquer distribuição adicional de informações financeiras privadas será considerada crime. Este é seu único aviso. Uma ameaça mal disfarçada, escrita às pressas. O primeiro sinal de que estavam perdendo o controle. Reencaminhei para meu advogado, Vance, especialista em crimes financeiros e que já havia lidado com violações de segurança para meus clientes. Ele respondeu em 15 minutos: é blefe. Estão tentando te assustar. Sabem que foram expostos, mas acham que você não vai ir adiante. Enviei o e-mail para Mega. Ela não respondeu com palavras, apenas uma foto, à frente da casa dos nossos pais, com um grande aviso vermelho de execução hipotecária fincado no gramado, datado daquela manhã. Eles acharam que eu estava blefando. A empresa hipotecária agiu mais rápido do que eu esperava. Provavelmente eles já estavam inadimplentes antes de eu cortar o dinheiro. Meus pagamentos mensais de $2.212,47 só estavam afastando os lobos. Quando parou, o tempo acabou. Sem poupança, sem plano B, a casa da qual me julgavam tinha ido embora. O que me destruiu aconteceu naquela tarde. Megan foi até a casa sem me contar. Provavelmente sabia que eu tentaria impedi-la. Ela bateu à porta. Mamãe atendeu, ficando em silêncio por quase 1 minuto, como se não soubesse se devia abraçá-la ou dar-lhe um tapa. Então papai apareceu e olhou para Megan como se ela fosse um fantasma. Finalmente, ele falou: "Você é tão inútil quanto ele." Megan não se abalou. Entregou a ele uma cópia dos registros do fundo fiduciário, apontou para o saldo final e perguntou: "Como você acha que isso vai terminar?" O rosto do papai ficou sem expressão, como se alguém tivesse desligado o interruptor. Sentou-se, resmungando sobre como construiu tudo do nada, como nós não entendíamos a pressão, como éramos mimados e ingratos. Deveria ter terminado ali. Mas naquela noite, alguém arrombou meu carro. Meus pais não sabiam que eu já havia falado com um advogado especializado em crimes financeiros e desvio de fundos. Não apenas o Vance, mas uma equipe de especialistas em heranças, contadores forenses e um investigador particular que fazia tudo conforme a lei. Megan e eu assinamos tudo juntos, durante uma reunião de 3 horas na sala de conferências do escritório de advocacia, fornecendo acesso completo às nossas contas, assinando declarações juramentadas sobre nosso conhecimento do fundo fiduciário e concedendo procuração para ações legais específicas. No momento em que Megan viu que o dinheiro havia desaparecido, ela me deu permissão total para agir. Em menos de 48 horas, o advogado protocolou uma denúncia oficial no estado, submetendo toda a documentação, falsificações, transações não autorizadas, trilhas de faturas falsas, até assinaturas que mamãe tentou forjar. Um perito em caligrafia confirmou tudo, incontestável. A denúncia tinha 47 páginas, detalhando 16 casos de fraude financeira, 9 de roubo de identidade e 11 acusações de apropriação indevida de fundos fiduciários. Cada alegação era acompanhada por mais de 200 páginas de provas indexadas e anotadas. Mas essa nem foi a melhor parte. A casa estava em processo de execução hipotecária, mas eles ainda não tinham se mudado, achando que tinham tempo. Então eu puxei a corda final. Liguei para o presidente da associação de moradores do bairro deles, fingindo ser um comprador interessado, preocupado com a reputação da vizinhança. Mencionei casualmente uma atividade financeira suspeita envolvendo um imóvel na rua deles, sugerindo que havia uma possível investigação, sem citar nomes. "Estou olhando uma propriedade na Lakeside Drive", eu disse, mas ouvi boatos sobre problemas financeiros com um dos proprietários. Algo sobre um fundo fiduciário e atividades irregulares. Eu odiaria comprar numa vizinhança onde isso acontece. O presidente da associação, um ex-diretor de RH aposentado chamado Gary, que vivia por fofoca, quase salivava. "Qual propriedade exatamente?", ele perguntou, sem esconder o interesse. "Prefiro não dizer", respondi. "Só é preocupante quando se está fazendo um investimento tão grande."
2 dias depois, eles receberam uma notificação formal do conselho da associação, uma carta registrada exigindo o comparecimento na próxima reunião para tratar de preocupações sobre atividades que impactavam o valor das propriedades. Eu sabia disso porque Megan tinha acesso ao serviço de redirecionamento de correspondência deles. Eu sabia que eles iriam entrar em pânico. Se importavam mais com o status do que qualquer outra coisa, mais que a família, mais que o dinheiro. Ter a sujeira financeira deles espalhada na comunidade os destruiria. No dia seguinte, Megan me ligou. Papai havia tentado ligar para ela 2 vezes e deixou uma mensagem. Ele não estava gritando, estava implorando, dizendo que estavam perdendo tudo, sendo humilhados, que as pessoas estavam sussurrando, que precisavam de ajuda. Megan não respondeu, apenas me enviou o áudio da mensagem. Os boatos se espalharam entre amigos e vizinhos. Não por algo que eu tivesse feito publicamente, mas porque é assim que funciona em comunidades pequenas. As pessoas notam placas de execução hipotecária, homens estranhos visitando casas, discussões com janelas abertas. Elas sussurram nos supermercados. Meus pais se tornaram assunto de conversas silenciosas nas reuniões de vizinhança. Antigos amigos pararam de ligar. Os convites secaram. A morte social silenciosa que eles mais temiam. Na manhã seguinte, mamãe me ligou pela primeira vez em semanas, chorando, dizendo que estavam sendo vigiados, que tinham perdido tudo. Só precisamos de uma ajudinha para nos reerguer, ela soluçou. Seu pai está arrasado, não consegue nem olhar as pessoas nos olhos. Por favor, somos seus pais. Eu deixei ela terminar, então disse a verdade, eu ainda não tinha terminado. Naquela noite, papai ligou de um número que eu não reconhecia. Sua voz era oca, derrotada. Olha, sei que fui duro com você, disse ele, pigarreando de forma constrangida. Talvez duro demais. Mas nós te criamos, te demos tudo. Como você pode fazer isso com a gente? Estamos dormindo no sofá do Marcos agora. O mesmo Marcos com quem você fez aquelas manobras fiscais duvidosas, perguntei. Silêncio. Por favor, ele disse. A gente pode resolver isso. Me desculpa pelo relógio. Eu estava com ciúmes, tá bom? É isso que você quer ouvir? Eu estava com ciúmes do meu próprio filho. Por um momento, quase senti algo. Então lembrei de Vincent na minha porta, das marcas na fechadura, da foto deixada no carro. Foi você quem mandou alguém me ameaçar? Perguntei. Mas lá estava Mega e eu como herdeiros indicados. Ela descobriu isso em declarações de imposto de renda antigas, um formulário Schedule K1 listando o rendimento de parceria da empresa Heritage Future Planning LLC, mostrando atividade mínima para não levantar suspeitas. O registro empresarial estadual mostrava que ela foi criada 1 mês após a morte do vovô, com $1.000 de capital inicial. O agente registrado era um serviço de constituição em Wyoming, para manter a privacidade, mas o endereço de correspondência coincidia com a caixa postal do papai. Nosso advogado explicou que herdeiros indicados significava que era o esconderijo do papai. Ele retirava dinheiro do fundo fiduciário, passava pela empresa de fachada e guardava ali. Ainda havia $92.000 nessa conta. Nós congelamos. Nosso advogado entrou com uma petição de emergência para congelar todos os ativos associados à LLC, citando a investigação em andamento de fraude fiduciária. O juiz aprovou em poucas horas, e o banco bloqueou até o último centavo. Naquela noite, Mega me mandou uma mensagem, você precisa ouvir isso. Ela encaminhou um recado de voz vindo de um número descartável. Era o papai, com a voz arrastada, como se tivesse bebido. Divagava sobre erros, como a gente não entendia o que ele estava tentando proteger. Então disse algo que fez meu estômago afundar. Eu sei que você acha que está vencendo, mas não sou o único que sabe das coisas. Ouvi 10 vezes. Algo na voz dele não era só derrota, era medo. Na manhã seguinte, uma mulher chamada Raquel apareceu no meu escritório. Cerca de 45 anos, voz afiada, óculos grandes demais para o rosto. Disse que tinha trabalhado com o papai anos atrás e que tinha algo que eu precisava ver. Não a deixei entrar. Fomos até uma cafeteria ali perto. Sentei de costas para a parede, de frente para as saídas. Ela deslizou um pendrive pela mesa. Ele fez cópias de tudo, disse ela. Coisas bancárias, contas da sua mãe, e mais uma coisa. Ela olhou em volta e sussurrou. Apólices de seguro. Antigas. Daquelas que pagam quando alguém desaparece. Saí sem terminar o café. Em casa, abri os arquivos.
Apólices escaneadas dos primeiros anos de 2000, uma tinha meu nome, outro de Mega. Beneficiários, mamãe e papai. Nas anotações de uma delas, alguém escreveu à mão, irrastreável se for no exterior. As apólices eram substanciais, 750 mil dólares sobre mim, 500 mil sobre Megan, através de uma seguradora das Ilhas Cayman que eu nunca tinha ouvido falar. Ambas com cláusulas de indenização dobrada por morte acidental ou desaparecimento, ambas dispensando investigações além de boletins da polícia local. O sangue sumiu do meu rosto. Aquilo não era só ganância, humilhação ou roubo. Era algo mais sombrio. Eles tinham planos. Planos de contingência. Lembrei de uma viagem que fizeram em 2019 para Costa Rica. Supostamente férias. Ficaram 3 semanas a mais. Nenhuma explicação. Só silêncio. Achei que estavam tentando salvar o casamento. Agora já não tinha tanta certeza. Abri e-mails arquivados, procurando qualquer coisa sobre aquela viagem. Encontrei um encadeamento onde mamãe mencionava ter se encontrado com consultores financeiros lá, falando sobre oportunidades de planejamento patrimonial internacional. Parecia ensaiado, como se ela estivesse repetindo algo que haviam lhe dito. Aquela noite, liguei para Mega. Nunca fomos só apólices de seguro, eu disse. Éramos o plano de fuga. Ela não discutiu. Eles nunca planejaram nos deixar nada. Estavam planejando ir embora. Não consegui dormir, pensando naquela apólice, na Costa Rica, no recado de voz do papai. Não sou o único que sabe das coisas. Será que eles realmente cogitaram sacar os seguros, desaparecer, começar do zero? Eu não queria acreditar. Mas também não confiava neles nem para regar uma planta, quanto mais para valorizar uma vida acima de um pagamento de seguro. Encontrei Vance na manhã seguinte, entregando o pendrive. Ele examinou os documentos das apólices, a expressão ficando cada vez mais sombria. Tecnicamente são legais, disse ele, mas estruturadas para levantar muitos sinais de alerta. Os beneficiários, essas cláusulas, ele balançou a cabeça. Precisamos congelar isso imediatamente. Ele iniciou o processo, entrando com petições de emergência em 3 jurisdições, acionando contatos de direito internacional de seguros, organizando uma conferência com autoridades regulatórias. Ele também observou que o roubo do fundo fiduciário, a fraude potencial e o assédio justificavam acusações criminais. Temos o suficiente para fraude eletrônica, roubo de identidade, apropriação indevida de fundos fiduciários, disse ele, organizando os documentos. Isso são crimes federais. Não entramos com as acusações. Ainda não. Demos um prazo. Não se tratava de dinheiro. Mega e eu não precisávamos disso. Queríamos um corte limpo. Sem casa, sem desculpas, sem ligações vagas no Natal pedindo ajuda. Apenas um fim legal, documentado, irreversível. Os termos eram simples. Renunciar a todo o acesso às 2 contas do fundo fiduciário. Fornecer uma declaração assinada admitindo as irregularidades financeiras. Deixar o Estado para sempre. Sem ligações. Sem e-mails. Sem ameaças. Nós redigimos 17 páginas de documentos legais, detalhando as ações deles e os requisitos, renúncias completas de todas as reivindicações sobre o fundo, declarações juramentadas sobre transferências fraudulentas, um acordo vinculativo de não contato com multa liquidada de 50 mil dólares por violação. Demos a eles 7 dias. No 4º dia, meu telefone tocou. Era papai. Sua voz, desesperada, arrasada. Não temos mais nada, disse ele. Estamos hospedados na casa da irmã da sua mãe. Ninguém quer falar com a gente. A associação do bairro está espalhando boatos. Acabou, eu disse. Por favor, só nos deixe ficar com um pouco. Somos seus pais. Não, respondi. Pais não fazem o que vocês fizeram. Assinem os papéis até amanhã. Depois, vão embora. Não quero ver nem ouvir nenhum de vocês de novo. Uma pausa. Então mamãe começou a chorar. Ela estava ouvindo. Você está nos matando, ela soluçou. Depois de tudo que fizemos por você. Eu desliguei. No dia seguinte, eles assinaram tudo. Derrotados. Todas as 17 páginas, com firma reconhecida e testemunhado pelo paralegal de Vance, que foi até eles.
Renunciaram aos direitos restantes sobre o fundo, reconheceram a fraude, aceitaram a ordem de não contato e confirmaram, em declaração juramentada, que deixariam o Estado em até 30 dias e não voltariam. Em troca, nós não apresentamos acusações criminais, nem buscamos sanções civis adicionais ou os expusemos aos amigos que ainda restavam. Simplesmente os cortamos completamente. Não ouvi mais nada deles desde então. Da última vez que verifiquei, haviam deixado o Estado. A Associação de Moradores os multou por perturbar a comunidade. Seus nomes não aparecem mais nos documentos de caução. O contador deles os abandonou. O investigador de Vance confirmou que eles se mudaram para o Arizona, uma cidade pequena nos arredores de Phoenix. Vivem num condomínio alugado, dirigindo um carro de 10 anos no lugar do SUV precioso do papai, trabalhando em empregos de meio período, mantendo perfis baixos. Sem redes sociais, sem envolvimento comunitário, apenas existindo. Doei o Rolex. Discretamente. Sumiu. No fim, não se tratava de provar um ponto. Era sobre cortar a corda que eles achavam que tinham amarrado no meu pescoço. Quando arrebentou, foi em silêncio. Definitivo. Exatamente como precisava ser. Faz quase um ano desde que tudo aconteceu. Eu não planejava atualizar, mas eventos recentes me fizeram pensar que era hora. Recebi uma carta escrita à mão, 2 páginas em um envelope sem remetente, com carimbo do correio de Idaho. Reconheci a caligrafia, era da mamãe. A primeira metade era a velha ladainha de culpa, dizendo que só fizeram o que acharam necessário, que nunca pararam de nos amar, mesmo quando viramos estranhos. Não terminei de ler. Mas a segunda página era diferente. Dizia: seu pai não contou o que fez com o resto. Essa frase ficou na minha cabeça. O resto do quê? Pensei. Entrei em contato com Vance. Descobriu-se que havia uma terceira conta no exterior. Não estava diretamente no nome da mamãe, mas vinculada à mesma empresa de fachada usada no fundo fiduciário. Estava vazia agora, mas existiu. Vance a rastreou pelos registros bancários. Uma conta nas Ilhas Cayman aberta em 2017, financiada com 6 transferências totalizando aproximadamente $178 mil da Shell LLC. O dinheiro foi retirado ao longo de vários meses no início de 2022, bem quando nossa investigação começou a esquentar. Na maioria em espécie. Impossível rastrear. O investigador encontrou evidências de mais 3 LLCs registradas em Nevada, Delaware e Wyoming, todas usando variações do mesmo padrão de nomes: Heritage Planning Ventures, Family Legacy Solutions, Generational Asset Protection. Cada uma com trilhas documentais mínimas, possivelmente escondendo mais fundos. Mega e eu conversamos sobre isso. Por agora, estamos deixando pra lá. Algumas coisas não valem a destruição, especialmente quando as pessoas por trás disso já estão vivendo como fantasmas. Enquanto isso, Mega e eu reconstruímos nossa relação, não aquela superficial de quando agradávamos nossos pais, mas algo real. Nos encontramos para jantar uma vez por mês, falamos sobre trabalho, vida, qualquer coisa. Sem drama. Sem culpa. Sem legado de família. O fundo fiduciário foi reestruturado sob uma instituição financeira séria. Nossas cotas estão crescendo de forma constante. Eu segui em frente. Novo apartamento, novo sistema de segurança, nova perspectiva. Se você acompanhou essa história até o fim, me diga. Você acha que eu fiz certo em cortá-los da minha vida? Eu deveria ter ido além, ou recuado? E aquela última carta, havia algo mais por trás dela? O que você teria feito?